E quando a mãe vai embora? Quando a mãe vai embora, às vezes a gente fica meio perdido e sente às vezes uma dor no coração. Esse vídeo não é sobre luto e também não é sobre a mãe que abandonou seus filhos na infância. Esse vídeo é especial do Dia das Mães, para avisar você, mulher, que é mãe, que o personagem da mãe um dia vai embora. Eu sei, você não está preparada para receber essa notícia, mas eu, como terapeuta de mulheres, mentora, há muitos anos já venho acompanhando as mulheres nessa jornada de precisar se tornar uma mãe desnecessária. Você sabe o que é isso? Vamos estar falando sobre isso nesse vídeo. Eu sou Cristina Chagas, mentora de mulheres, psicanalista, e há 5 anos já venho trabalhando aí com as mulheres, desenvolvendo o emocional, o pessoal, o profissional delas, ajudando as mulheres a encontrar o seu lugar no mundo e colocar-se a serviço da vida, através do melhor que elas podem oferecer como mães, como mulheres, como amigas e tudo mais que envolve aí o universo feminino. Peço para você se inscrever no canal, deixar o seu like, porque isso ajuda esse vídeo a chegar a outras pessoas. Mas e quando a mãe vai embora, o que a gente faz? Quando a mãe precisa se tornar essa mãe desnecessária? Bom, gente, o personagem da mãe, ele é um personagem como todos os outros que nós vivemos na vida. Já fomos bebezinhas, já fomos meninas, crianças, já fomos adolescentes, já fomos jovens adultas, e muitas de nós aí já estão na fase 40 a mais, chegando à fase da mulher madura, 40, 50, 60. Algumas já são mães, algumas já são avós, algumas já são até bisavós. Mas quando é, Cristina, que o personagem da mãe vai embora? Eu não estou entendendo o que você está falando. Gente, o personagem da mãe vai embora porque todos esses personagens que vivemos já passou. Você já deixou de ser a bebezinha. Você já deixou de ser a menina. Você já deixou de ser a jovem, a adolescente. E a mãe? Eu vou deixar de ser mãe? Bom, teoricamente, você nunca vai deixar de ser mãe, nem mesmo quando seus filhos morrerem, ou mesmo quando você morrer, a mãe nunca deixa de ser mãe. Mesmo a mãe, depois que ela parte dessa vida terrena, ela continua existindo energeticamente e no nosso coração. Os pais, de forma geral, quando partem desta vida, eles continuam existindo no nosso coração. Mas o que eu estou querendo dizer com o personagem da mãe vai embora? O personagem da mãe vai embora, gente, quando os filhos se tornam adultos e vão seguir as suas vidas de maneira independente. Nesse momento, uma chave precisa virar. Nesse momento, mulher, você precisa entender que você se tornou uma mãe desnecessária. E por que isso é importante na jornada de crescimento, de sucesso do filho? Porque a mãe que não se torna desnecessária, que não aceita estar nesse papel de mãe desnecessária na vida do filho adulto, ela nunca vai poder ver o sucesso desse filho. Isso cabe para quê? Para aquelas mães que os filhos estão adultos e elas continuam querendo resolver os problemas deles. Detalhe, gente, aqui eu não estou falando de mães de filhos atípicos, ok? Eu não estou falando de mães de autistas, de filhos que são especiais, que têm necessidades especiais, tudo bem? Eu não estou falando desses casos. Esses casos, realmente, os filhos vão precisar da mãe para sempre, enquanto a mãe viver. Eu estou falando da mãe de filhos que têm ali o seu intelectual normal, que estão aptos para o trabalho, para a vida. É dessas mães que eu estou falando. E o que acontece com uma mãe que tem um filho aí que está saudável, que pode andar, que fala normalmente, que não tem nenhum problema intelectual, nem emocional, de forma geral grave? O que acontece com essa mãe quando ela não deixa o filho seguir a vida dele, apesar de ser adulto? Essa mãe não consegue se tornar desnecessária na vida desse filho. E isso geralmente envolve uma relação de dependência emocional, às vezes de codependência.
que é a dependência emocional de filho para mãe e de mãe para filho. E isso é realmente catastrófico, gente, para o sucesso dos filhos. Por quê, mãe? Você só vai saber que o seu filho teve sucesso na vida de verdade quando você ver ele seguindo a vida dele sozinho e resolvendo os problemas da vida dele sozinho, sem precisar de ajuda nenhuma sua. O filho adulto, pelo menos espera-se que um filho adulto saudável mentalmente, espiritualmente, fisicamente, espera-se que um filho com mais de 20, 25 anos seja capaz de cuidar da própria vida sozinho. Se esse filho não tem nada que impede ele cognitivamente de ser autorresponsável, e você continua fazendo por ele o papel que é dele sobre a própria vida, você como mãe continua assumindo responsabilidades que é para esse filho adulto assumir na vida dele, você está castrando a maturidade desse filho. Eu sei que essa palavra é bem forte, mas ela é a realidade, a melhor definição dada inclusive pelos mestres da psicologia. Uma mãe que se comporta dessa forma, ela acaba castrando, tolindo, ela acaba cortando as asas da maturidade desse filho, que impede esse filho de ir para a vida, viver suas experiências, muitas vezes quebrar a cara mesmo, porque é necessário em algumas situações o filho quebrar a cara, se ferrar um pouquinho, para ele também poder aprender que o mundo não gira em torno do umbigo deles, e que eles vão precisar aprender a usar estratégias, recursos, formas de também aprender a cuidar de si mesmos, aprender a não levar problema para os pais, aprender a não levar dívida para os pais, que infelizmente essa é uma realidade horrível que estamos vendo, filhos adultos levando dívidas, despesas, preocupações e tudo mais para os pais resolverem. Então, isso não é saudável, tá, gente? Isso não demonstra que um filho é independente. O filho adulto que continua levando boletos para os pais pagarem, esse filho ainda precisa amadurecer como homem, como mulher. Então, desafios todos temos. Os pais também têm desafios. Então, é importante que um filho adulto, ele seja capaz de cuidar da vida dele. Se ele teve filhos, se ele formou família, ele precisa seguir a jornada dele. Ah, Cristina, mas o meu filho não formou família, minha filha foi morar sozinha, seguiu a vida dela. Também. Isso quer dizer que você nunca vai ajudar um filho? Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de você não ser uma mãe invasiva, não ser uma mãe intromissiva nas decisões que esta filha, que este filho está pretendendo tomar, nas escolhas que este filho quer fazer daqui por diante, seguindo a vida dele, não dependendo de você, morando em outra casa, ok? É disso que eu estou falando. E isso é se tornar uma mãe desnecessária, é permitir-se que o personagem da mãe vá para a caixinha e comece a existir ali uma relação mais amigável entre mãe e filho. Já não mais aquela mãe que se intromete, que dita as regras, como você fazia quando ele era criança, né? Quando eram adolescentes, crianças, a mãe ditava as regras, faz isso, arruma o seu quarto, coloca tal roupa. Na fase adulta, esse discurso precisa mudar. Esta relação precisa ser um pouco mais respeitosa no sentido de, filho, eu respeito a sua individualidade. Eu respeito a sua decisão, embora eu não concorde com ela. Eu respeito as suas escolhas e eu espero que você, como adulto, possa assumir as consequências dessa sua escolha e não venha trazer problemas para mim. Isso é se tornar uma mãe desnecessária. E quando esse filho, essa filha cresce, amadurece e atinge o sucesso, aí sim fica muito nítido que o trabalho dessa mãe, desse pai, foi muito bem feito. Quando o filho atinge o sucesso, seguindo o seu caminho sozinho, sem precisar ficar pedindo, ai mãe, pai, me ajuda, pedindo desesperadamente ajuda dos pais, quando esse filho dá conta da vida dele adulta, isso quer dizer
que os pais tiveram êxito e sucesso na criação e na construção desse indivíduo, dessa pessoa. É difícil estar nesse lugar. É difícil estar nesse lugar até para quem é filho, porque eu passei por isso que eu estou falando para vocês. Eu precisei, num dado momento da minha vida, deixar a casa da minha mãe, pegar o que era meu e seguir o meu caminho. E nesse momento, a minha mãe, o personagem dela mudou. O personagem da mãe teve que ir para a caixinha, para que essa relação entre mãe e filha pudesse se tornar um pouco mais respeitosa, nesse sentido de respeitar as minhas escolhas, dali por diante, né? Daquela faixa etária ali dos 20 anos em diante, a minha mãe deixou de ocupar o personagem da mãe. Ela continua sendo a minha mãe, mas nas minhas decisões, não mais. Independente do que eu escolha para mim, se eu quiser ir embora para outro país, para outro estado, se eu quiser mudar o meu estilo de me vestir, se eu quiser mudar de religião, se eu quiser mudar de profissão, hoje a minha mãe não se intromete mais naquilo que eu decido para mim, porque espera-se que um adulto seja capaz de sozinho decidir o que é bom para ele, sem a intromissão dos pais. E muitas vezes, mãe, você não vai concordar com as decisões do seu filho. Muitas vezes, seu filho e sua filha vai namorar com pessoas que você não vai gostar, que você não vai concordar. Vai escolher carreiras, vai escolher abandonar a religião vinda da família, as crenças familiares, os hábitos alimentares familiares. Você não vai concordar com isso. E tá tudo bem. Um filho adulto independente, ele precisa fazer as escolhas dele e construir a identidade dele. E mesmo que você não concorde, você vai precisar respeitar, porque isso é se tornar uma mãe desnecessária. Isso é quando a mãe precisa abandonar, a mãe precisa ir embora do personagem. E aí entramos numa outra questão. Quando o personagem da mãe vai embora, muitas mães entram em depressão, porque elas não sabem lidar com isso. É a chamada síndrome do ninho vazio. E esse é o momento em que o apoio terapêutico é fundamental para as mulheres, mais do que nunca. A mulher vai precisar resgatar o lado mulher dela. Ela vai precisar revisitar todo aquele contexto interior dela para buscar mesmo essa mulher que ficou perdida ali naquele ciclo maternal, né? Onde a mãe era tudo ela a função dos filhos, vivia em função dos filhos, mas agora os filhos não estão mais em casa, os filhos não precisam dela mais. Agora é a hora que muitas mulheres se afundam em depressão, porque essa é a fase que muitas mulheres estão entrando na menopausa, já vem várias mudanças hormonais, emocionais e físicas nessa fase. E aí a síndrome do ninho vazio bateu na porta. Toque, toque, toque. Cheguei. E aí, mulher, você não sabe lidar com isso. E esse é um convite meu para você. Se você está passando pela síndrome do ninho vazio, seus filhos foram embora, você já se tornou a mãe desnecessária ou não está sabendo lidar com isso, você precisa fazer terapia, um acompanhamento psicanalítico vai te ajudar muito. E eu ofereço esse trabalho para as mulheres. Aqui no descritivo do vídeo tem o link das minhas redes sociais. Você pode me chamar lá no direct do Instagram para agendar a sua sessão de acolhimento, que eu faço online, atendo pessoas de todo o Brasil e presencial aqui na minha cidade, em Londrina, Paraná. Deixo esse convite para você porque é muito importante, gente, fazer acompanhamento terapêutico nessa fase, para te ajudar a resgatar a mulher que habita em você. Porque dentro de você tem uma mulher que não pode ficar esquecida. Você precisa resgatar a sua feminilidade, a sua sensualidade, você precisa resgatar, se conectar mais com a sua espiritualidade, com o divino, com o sagrado, independente da crença que você tem. Você precisa resgatar aqueles sonhos de infância que você esqueceu, que você de repente deixou em segundo plano, para assumir aí a vida de mãe, para assumir aí a vida de esposa no casamento. Talvez agora é o convite para você resgatar esses sonhos do passado. Aquele sonho bem guardadinho que você nunca deixou de sonhar em realizar, aquele sonho de infância. Agora é o momento de você realizar, que você está com tempo, agora que seus filhos não estão mais aí, não precisam mais de você. Talvez seja a hora de você resgatar essa menina que ficou esquecida lá atrás, aquele sonho talvez de ser uma bailarina, de ser uma patinadora,
aquele sonho, de repente, de montar um negócio próprio, uma loja de roupa, uma loja de artesanato, aquele sonho que você tinha lá na infância de poder ajudar outras pessoas, servir, trabalhar em projetos sociais, voluntariado, ajudar idosos, ajudar criança nos abrigos. Talvez agora é o momento de você resgatar um tanto de sonhos. E agora a vida está te convidando, mas para isso você precisa fazer um acompanhamento terapêutico, resgatar essas questões internas, descobrir novos dons e habilidades também. Podemos fazer isso por meio da mentoria comportamental, que é um trabalho diferente da psicanálise, tá? Agenda um horário que eu te explico direitinho como funciona. A psicanálise é um trabalho, a mentoria comportamental é outro bem diferente. E eu ajudo as mulheres nesse caminho. Então, se fez sentido para você esse vídeo, você quer aprender como se tornar uma mãe desnecessária, quer se preparar para esse caminho, ou você deseja, já está vivendo isso, quer lidar com essas emoções que estão meio bagunçadas aí dentro de você nessa fase em que os filhos não precisam mais de você, meu trabalho vai te ajudar, tá bom? Eu sou Cristina Chagas, mentora comportamental, psicanalista, e venho há mais de 5 anos aí ajudando as mulheres. Meu trabalho já impactou mais de 3.000 pessoas no online e no presencial. E você encontra todas as informações do meu trabalho aqui nas redes sociais, no link que está no descritivo. E também você encontra avaliações do meu trabalho no Google. Você pode entrar lá no Google, que você vai encontrar várias informações sobre o meu trabalho também. Eu deixo um feliz Dia das Mães para vocês neste dia e que Deus abençoe a cada uma nessa jornada. Até mais. Um abraço para vocês.